Bom, nós vamos falar então um pouco sobre evolução de avaliação pré-participação em programas de exercício físico, mas também visando principalmente a liberação para o esporte. Eu começo dizendo que, independente de qualquer patologia que o indivíduo possa apresentar, sempre foi muito bem demonstrado que a atividade física reduz o risco de mortalidade, tanto considerando a atividade em METs por semana, ou a atividade medida por score de volume, ou por número de sessões por semana, ou ainda a atividade física independente de todas as causas cardiovasculares e não cardiovasculares. E nesse slide fica muito claro a redução da mortalidade por diversas situações, por intensidade ou por qualquer tipo de frequência da atividade física em indivíduos que tenham cardiopatia e na população geral também. Vejam que quando a gente olha para o tipo de exercício e a intensidade, independente da atividade física ser moderada ou vigorosa, a gente se observa uma redução da mortalidade. Eu falo isso porque inúmeros estudos têm sido publicados demonstrando aparecimento ou desenvolvimento de doença sem considerar, e publicações sem considerar o desfecho principal do exercício físico ou até a história de vida individual desses indivíduos que cursam com doença cardiovascular relacionada a uma alta atividade ou alto volume de exercício físico. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que, independente da comorbidade, a atividade física deve ser sempre prescrita. No rastreamento da avaliação pré-participação esportiva, a história clínica, o exame físico e o eletrocardiograma são primordiais para uma avaliação inicial do paciente que vai fazer uma participação esportiva, tanto daquele que vai fazer um programa de atividade física, quanto daquele paciente que vai fazer realmente uma atividade esportiva. E, por fim, a gente culmina com um teste de esforço, não só para avaliar o esforço e a liberação naqueles indivíduos acima de 35 anos, mas também para pensar na prescrição e nos limites do paciente para realizar o exercício físico. Esse conjunto de avaliação inicial vai nortear quais são os caminhos para a liberação para a atividade física, que não é algo tão simples, né? Caso o paciente não apresente nenhuma alteração nesses exames, e principalmente nos pacientes abaixo de 35 anos, que não necessariamente precisam realizar um teste de esforço, a não ser que façam uma atividade de alta intensidade ou competitiva, então eles já vão ser elegíveis para a competição e devem repetir sua avaliação anualmente, considerando todas as adaptações cardiovasculares ao exercício físico, que podem, então, levar a um remodelamento positivo ou um remodelamento negativo, considerando que alguns indivíduos possam, com uma atividade física mais elevada, desenvolver algum tipo de fenótipo ao longo da sua prática de atividade física. Mas se houver alguma alteração nesses exames, na história natural, na história clínica, no exame físico, no eletro do paciente que sugira alguma alteração e no teste de esforço,
Então, esse paciente vai precisar de uma investigação mais apurada. Então, principalmente, complementar essa avaliação com o ecocardiograma. Caso haja algumas alterações de arritmia, com um Holter de 24 horas. E, por fim, a ressonância magnética, que vai nos pontuar qual seria uma possível cardiopatia adversa que esse paciente possa ter. Obviamente que nesses exames, independente das alterações iniciais, sejam elas de risco ou não, se o indivíduo não tiver nenhuma documentação de doença cardiovascular, ele já pode ser elegível para um esporte competitivo e seguir o fluxo de repetir sua avaliação anualmente. Mas o diagnóstico deve continuar, o diagnóstico da doença cardiovascular, ela deve ser progressiva, né? E se você tiver algum indicativo nessa avaliação complementar que indique alguma patologia oculta, então deve-se prosseguir com a investigação. Se o indivíduo não tiver realmente nenhuma doença e o seu risco de morte súbita for baixa, então esse indivíduo pode receber algum suporte medicamentoso do tipo, o indivíduo que tem uma hipertrofia, é hipertenso e se diagnosticou que possa ter alterações ao esforço decorrente de um controle indevido de saúde durante esse período, ele deve ter o seu acompanhamento, sua abordagem medicamentosa e clínica, mas ele pode ser elegível à competição e seguir, então, com a sua avaliação periódica. No entanto, se houver a documentação de doença cardiovascular e uma tendência a um risco cardiovascular aumentado, a um risco de morte súbita, então esse indivíduo não é elegível para competição, deve ser afastado da competição. Mas o mais interessante é que, além de toda a abordagem clínica medicamentosa ou de qualquer intervenção mais intensificada, como a aplicação de CDI, não necessariamente ele deve ficar sem atividade física, principalmente considerando a idade do indivíduo. Quanto mais jovem ele for engajado em atividade física, menor o risco futuro da principal causa de morte cardiovascular, que são as doenças coronarianas, as doenças isquêmicas do coração, que devem ser prevenidas independente de outras causas cardiovasculares estruturais do coração. Bom, então, voltando ao cenário atual, a gente continua com um cenário muito semelhante do que foi observado lá atrás, em 2016. E a cardiomiopatia hipertrófica continua sendo a principal causa de morte súbita nos pacientes que fazem atividade física, nos atletas, de um modo geral. E a gente não pode esquecer que, encontrado alguma alteração cardíaca, de alterações estruturais cardíacas, mesmo que com risco cardiovascular baixo, isso deve ser investigado, considerando a progressão da doença associada a uma atividade física vigorosa ou de alta intensidade. Então, essa abordagem hoje tem sido muito específica para a avaliação genética, tanto do paciente quanto da família, dos familiares de primeiro grau, quando você encontra algumas mutações específicas no painel genético. Obviamente que o eletrocardiograma deve ser monitorado ao longo do tempo, a avaliação de piora de sintomas. A triagem dos familiares deve ser realizada a cada 12 ou 18 meses e, se não identificado a presença de hipertrofia ventricular no ecocardiograma inicial, essa triagem deve ser seguida não só no indivíduo, mas também nos seus familiares.
O teste de exercício é fundamental para avaliação da capacidade funcional. A gente vive outros tempos em que, em tempos passados, era proscrito qualquer atividade física mais intensa, incluindo um teste de esforço, mas hoje não, a gente tem que fazer o teste de esforço. É melhor que o indivíduo saiba qual é o seu limite para fazer atividade física do que ele não conheça nenhum limite e seja proibido de qualquer tipo de atividade física. Então, a estratificação do risco de morte súbita nesses pacientes e, principalmente, as comorbidades associadas, principalmente hipertensão arterial familiar, que podem expressar o fenótipo que está ali oculto. Algumas formas obstrutivas latentes, quando associada ao ecocardiograma, podem ser identificados quando você faz um Holter de 24 horas. E aí, então, a gente recomenda o Holter na estratificação do risco quando tem algum indicativo de arritmias relacionadas ao período do sono ou a apneias do sono associada a esse paciente. E o rastreamento de algumas arritmias também ocultas relacionadas à fibrilação atrial, que ficam, então, ali importantes de serem avaliadas para a prevenção de acidente vascular cerebral. E o ecocardiograma torácico e o diagnóstico de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica se faz importante. Bom, eu vou na detecção de algumas alterações do ecocardiograma, como o movimento sistólico anterior da válvula mitral, mesmo que não haja um pronunciamento importante de uma massa ventricular de grande importância documentada, seria um indicativo que pode haver uma doença em curso ou uma evolução da doença, o que chama a atenção para diversos diagnósticos, não só da cardiomiopatia hipertrófica, mas a associação genética da cardiomiopatia hipertrófica com outras doenças de depósito, que isso pode acontecer. Bom, essas são as formas fenotípicas da cardiomiopatia hipertrófica. Então, ela pode se expressar de diversas formas, desde uma forma obstrutiva mais grave até uma forma menos obstrutiva, que são as formas apicais, que pode ter, sim, até uma prescrição de exercício físico competitivo, controlado. Eu digo controlado que é difícil você controlar a competição, mas você pode sim liberar para determinadas provas o indivíduo desde que ele tenha um preparo físico, um acompanhamento mais apurado. Olha que interessante, né? Quando a gente olha esse eletro aqui de cardiomiopatia hipertrófica num paciente com hipertrofia ventricular e cardiomiopatia hipertrófica, vejam que essas alterações podem passar bastante despercebida, como se fosse mesmo uma adaptação do próprio exercício físico, como uma repolarização ventricular precoce e uma inversão aí da onda T nas regiões mais anterolaterais ou apicais. E que pode passar totalmente despercebida, mas esse paciente é um paciente que tem um grau de obstrução aumentada e tem um risco cardiovascular até maior do que esse paciente que tem um eletro bastante pronunciado, com alterações importantes, mas é uma forma apical ou síndrome de Yamaguchi, que tem ali um risco de comorbidade quando você retira a possibilidade desse indivíduo ter fibrose ou alguma outra alteração associada, e esse paciente ele pode ser readaptado para uma atividade esportiva até competitiva. Vários vias fenotípicas, genotípicas podem estar expressadas ao longo da vida para a cardiomiopatia hipertrófica. Então, eu trouxe algumas vias importantes para a investigação
desses pacientes em relação ao painel genético e o risco de morte súbita. Nós sabemos que no Brasil, principalmente, a gente tem uma frequência maior das vias da beta-miosina de cadeia pesada e da via da miosina ligada à proteína C. Interessantemente, a beta-miosina de cadeia pesada ela está mais relacionada com vias homozigóticas, que são formas muito graves e com risco de morte súbita aumentada. Para nossa sorte, a população brasileira tem uma frequência maior nas vias de miosina ligada à proteína C, que são os genes de miofilamentos. E isso digamos que é um benefício da heterogeneidade da nossa população, porque geralmente essa expressão gênica está ligada às formas menos graves de cardiomiopatia hipertrófica. Elas são mais heterozigotas, zigóticas, né? Outros genes os genes do disco Z, em que a gente tem uma frequência maior do domínio de ligação da proteína LIN, na população brasileira, mas as outras formas são menos frequentes e, portanto, mais difícil de ser encontrado na população, obviamente, com um risco maior desses pacientes. E os genes mediados pelo cálcio, em que a gente tem o junquifilina 2 e a fosfolamban, que também tem uma frequência baixa na população brasileira. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Faltou tempo.